Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador e mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Retornando ao vivo hoje, dia 1º de setembro de 2024. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Melhor agora que podemos retornar ao vivo, né? Nesse 1º de setembro, mês da primavera, né? Com muita prevenção ao suicídio também, né? Esse mês, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, exatamente. Vamos todos aqui trabalhar bastante na prevenção ao suicídio, na divulgação da doutrina espírita, graças a Deus, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Vamos aqui aproveitar para cumprimentar os nossos amigos que estão aqui conosco, nossos fiéis seguidores, né? E é muito bom estar com vocês novamente aqui. Vamos lá. Nosso querido João Santana, boa noite a todos, saudações fraternas, boa noite, João. Boa noite, amigo. Como vai, João? Nossa querida Ironides, boa noite, Cibicós, boa noite a todos. Boa noite, Ironides, minha querida, tudo bom? Boa noite, querida. Minha querida Maria de Fátima Endes, boa noite, Silvia Cosme, a todos os irmãos, boa noite, Fátima. Fátima, boa noite. Nossa querida amiga Rosana Dias também, boa noite, Silvia Cosme, a todos, boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Querida amiga Marta Maria aqui conosco também, boa noite, Marta, tudo bom? Boa noite, Marta, tudo bem? Nossa querida Francisca Cruz, boa noite, Francisca, tudo bom, querida? Boa noite, querida Francisca. Saudade também, né? Exato. Essa interação. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom. Professora Kátia, boa noite. Exato, graças a Deus. Bom, pessoal, como todos sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos por hábito iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Eu vou convidar meu querido amigo Cosme para fazer por nós a prece de abertura do programa dessa noite. Cosme, meu querido, por favor. Sim, vamos à prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Esteja aqui conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os amigos espirituais responsáveis por essa web rádio, que possam nos conduzir às melhores reflexões para que nós possamos nos melhorar como seres da sua criação e que todos nós, Senhor, possamos, ao sairmos daqui, estar com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que possamos distribuir a todos as benesses que aqui nós recebemos, aos nossos parentes, aos nossos amigos e também, Senhor, aos nossos desafetos. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo e aqueles que nos acompanharão também através do compartilhamento desta transmissão. Te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora, pessoal, fazer uma leitura breve de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, e tem 16 mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus,
que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, nesse nosso retorno, qual é a temática desse domingo? O que nós vamos tratar hoje com os nossos amigos? Nós vamos tratar do tema Moisés, de Moisés a Kardec. É um tema que tem tudo a ver, né, para esse período agora que nós estamos iniciando, nessa nossa reinício de jornada para interagir com os nossos amigos, nossos irmãos. E nós também estávamos com saudades, né, Silvia? Exato, muito. Exatamente. A gente se afastou um pouquinho pelas próprias atribuições do dia a dia, da vida, mas tem sempre uma oportunidade da gente reencontrar. E já era algo planejado, né, Silvia? Exato, A gente sabia. E, de qualquer maneira, nós continuamos encontrando os nossos amigos, né, quando nós retornamos, nos estudos, né, presenciais, às vezes também você na própria web rádio. Silvia também está de lar novo, né, Silvia? Está de casa nova, né? Estou de casa nova, ainda um pouco virada de cabeça para baixo, mas estou de casa nova. Eu voltei no olho do furacão, né? Porque eu voltei com aula, voltei com trabalho que eu tenho para desenvolver dos grupos que a gente aceita palestras, seminários, essas coisas todas, e o próprio estudo aqui da Rádio Rio de Janeiro, né, Silvia? Exatamente, lá do Jesus sempre, né, na Rádio Rio de Janeiro, toda sexta-feira. Eu e a Silvia estamos nos encontrando desde sexta-feira, né, Silvia? Desde sexta-feira que a gente se encontra para poder colocar em dia os nossos trabalhos, né? Mas é sempre muito satisfatório, né, quando a gente faz aquilo que a gente gosta. E para a noite de hoje, para a gente desenvolver aqui nessa conversa fraterna e amiga com os nossos irmãos, esse tema é muito interessante, porque Kardec, como apresenta a doutrina espírita, na realidade, o quê? A primeira revelação, né? Que todos nós aprendemos, né? Jesus, a segunda revelação, e a doutrina espírita, né? Exato. O Consolador Prometido, a terceira revelação, como informou o próprio Cristo. E nós temos nesse tema um estudo que, na realidade, ele faz todo um acompanhamento do que foi o desenvolvimento, né? Do sentido das origens do cristianismo, do espiritismo, que está calcado dentro desse segmento judaico. Moisés era judeu, Jesus era judeu. Portanto, o cristianismo ele inicia dentro do próprio judaísmo. E os primeiros cristãos, como nós já falamos aqui anteriormente, né? Os primeiros cristãos eram judeus convertidos ao cristianismo. É importante que a gente tenha em mente que toda essa trajetória, né, até chegar à terceira revelação para nós do Espiritismo, ela tem toda uma programação da própria divindade de Deus. Primeiro porque, embora houvesse no passado, desde antes de Abraão, né, lá quando aquele semita, né, ele sai, semita não, sumério, né, ele sai de Ur, a atual Caldeia, o Iraque, para ali buscar a terra prometida, na aliança que ele fez com Deus, que era a dedicação exclusiva, a adoração ao único Deus, e que lhe daria uma terra produtiva, onde emanasse o mel, né, e uma família numerosa, que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Quando você pega o livro A Gênesis, que é o do Velho Testamento, você tem todas essas histórias lá. Começava aí a trajetória a respeito do monoteísmo. E é interessante, Silvia, que a gente entenda, o monoteísmo ele não surge especificamente ali. Outras civilizações, como a própria o Egito, né, civilização egípcia,
ela já tinha dado alguns sinais, e outras também, da questão do monoteísmo. Não como nós temos hoje, mas adoração de um único Deus. E é importante que, quando a gente estuda, há um faraó egípcio chamado Akenaton, que ele tentou incutir o monoteísmo dentro do Egito. Só que isso não foi adiante, porque quando ele morreu, os seus sacerdotes voltaram a, de fato, adorar aqueles deuses que eles já existiam. Então, na realidade, foi uma passagem apenas. Mas vejam que essa questão do monoteísmo, da adoração ao Deus verdadeiro, ela já surgia, pelo menos em pensamento, em movimentos, ainda que iniciais, dentro da civilização, das civilizações. O entendimento de Deus era algo que as pessoas não admitiam que um único Deus pudesse ter o poder de controlar tudo, fosse único. E aí, todos aqueles povos do passado acreditavam em mais de um Deus. O próprio Abraão também era politeísta, possivelmente. Não tinha, até acontecer essa aliança. Ele vai buscar a sua terra prometida por Deus, né, que ele vai seguir para Canaã, a prometida, porém, vai haver toda uma história, uma trajetória desses patriarcas, né, Abraão, seus filhos Isaque e Jacó, né, passando de um para o outro, até surgir a figura de Moisés. Moisés é um judeu que ele vai ser criado, vai nascer, a partir de determinado momento, ele vai ser... Moisés é importante que a gente tenha em mente que é um nome que significa retirado das águas. E é um nome egípcio. Na realidade, só para efeito de curiosidade, Moisés, ele sabe o nome dele, é dado o nome dele apenas com 3 anos de idade. Muito provavelmente, ele tinha outro nome, um nome judeu. Porém, a filha do faraó, já que o adotaram para ele ser criado dentro do palácio, né, do faraó, lhe deram o nome egípcio. E esse nome, de fato, marca toda a trajetória desse povo, tanto que para nós é a primeira revelação. Por quê? Em Moisés vai surgir a situação do entendimento das leis, o decálogo, né, os 10 mandamentos. Moisés tem uma missão que é uma missão muito difícil, e que não é uma missão que ele aceita de início. É uma missão que ele refuta também. Lá em Êxodo, no 3:18, aparece Moisés conversando com a sarça que ardia, né, a sarça ardente, aquela que não se consumia. Se a gente tiver curiosidade de ir lá buscar nesse texto, você vai ver que o Moisés duvida. E ele mesmo diz, tem certeza que sou eu? Não sou eu, não. Porque Moisés ali, ele já tinha se retirado do Egito, porque ele matara um dos seus irmãos, e fora buscar abrigo no deserto. E lá ele encontra Jetro, que é o seu sogro, e vai casar com Zípora, que é a filha de Jetro. E aí ele vai constituir família. Ele fica durante muito tempo lá. Dentro dos textos do Êxodo, do Velho Testamento, a vida de Moisés ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, até os 40 anos, quando ele vivia no Egito. Depois dos 40, que ele vai viver com Jetro no deserto. E depois que ele vai assumir essa missão de ser aquele que foi escolhido por Deus para resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Uma escravidão que durou mais de 400 anos. Se não me falha a memória, 422 ou 429 anos. Isso está na Bíblia, tá? Lá no Êxodo a gente consegue saber direitinho que eles informam isso lá. Então, Moisés é muito importante porque ele vai trazer para todos nós uma revelação de Deus que são essas leis, né? Não matar, não roubar, né? Não desejar nada do próximo, que são as leis de Deus que são para sempre, a todos os povos, para todas as civilizações, em todas as épocas. Então ele nos traz isso, e isso atravessa os tempos. E é interessante também informar que Moisés era uma pessoa muito instruída, tá, Silvia? Sim, claro. Ele conhecia os princípios de leis,
de regras, de conduta, e ele conhecia o deserto. Ninguém melhor do que Moisés para poder conduzir um povo pelo deserto, por quê? Conforme nós falamos aqui, a sua trajetória de vida, ele consegue viver com Jetro no deserto 40 anos, quando ele vai se casar com a filha de Jetro, que é Zípora. Então, vejam, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que foi escolhida e que tinha conhecimento, vivência das leis, porque o Egito é uma das civilizações que mais contribuiu, segundo André Luiz, num dos livros do Chico informa isso, que é uma das civilizações que mais contribuiu para a questão religiosa das várias civilizações, que tinha um corpo doutrinário. O livro dos mortos do Egito existe até os dias atuais. Já é um livro lá de trás, uma civilização muito poderosa. Era muito poderosa no passado, ela continua a existir hoje, talvez não com aquela potência do passado, daquela época, mas ainda é existente. E essa revelação, ela vai dar origem em quê? Para todos nós, o sentido de que nós temos que buscar, através do que Deus revelou a Moisés, lá no Monte Sinai, aquilo que o povo deve executar para quê? Para que alcance a sua felicidade. Essa é a primeira revelação. O que eu acho bem interessante, né? Como tudo se encadeia, como tudo é feito muito bem, né? A pessoa de Moisés, como você falou, era um judeu, né? Que foi salvo por uma princesa egípcia, né? Criado por ela e tudo mais. Então, ele foi criado dentro daquela cultura, com aquela cultura egípcia, né? Com todo aquele conhecimento que se tinha na época. Né? Então, ele era um homem bastante culto. Depois ele vem a saber que ele era de origem judaica. Né? Aí tem aquele problema, ele foge, vai viver no deserto, aprende a vida no deserto. Né? Então, ele tinha o conhecimento dos egípcios, passa a ter o conhecimento judaico também na situação do deserto, e aí ele vem a ser aquele apontado, aquele que iria retirar o povo judeu, né, da escravidão do Egito e caminhar com aquele povo, aqueles 40 anos também no deserto. E é muito interessante que nós precisamos colocar que as revelações de Deus à humanidade, elas são graduais, né, de acordo com a capacidade de entendimento dos homens da época. E quando você bem falou do decálogo de Moisés, né, dos 10 mandamentos, eles são muito diretos, né? Muito objetivos. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É tudo assim, pão, pão, queijo, queijo. Não deixa dúvidas, né? Não deixa dúvidas. Por quê? Porque era muito difícil para aquelas pessoas entenderem as coisas. Eram pessoas iletradas, pessoas extremamente rudes, que viveram anos de escravidão, pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento das coisas, e tudo era passado assim verbalmente. Então, os 10 mandamentos, assim, decorar 10 histórias, 10 preceitos, era muito mais fácil, né? Do que você pegar, de repente, todo um livro para estudar, para interpretar, né? O que está sendo dito ali. Então, Deus, na sua perfeição, escolheu a pessoa certa naquele meio. Moisés não era nenhum santo, nós sabemos que não era nenhum santo, mas era um homem adequado para aquela missão. Né? Era um homem adequado para aquela missão. Era um homem culto, um homem que conhecia tanto o lado dos egípcios quanto o lado dos judeus. E foi justamente com esse conhecimento que ele conseguiu, né, negociar e retirar o povo do deserto, né? Conjugando as duas posições, né? O conhecimento que ele tinha da cultura egípcia e também a ajuda que ele recebeu dos amigos espirituais, porque ele tinha uma grande mediunidade. Né? Nós sabemos que a questão dos 10 mandamentos foi uma questão de escrita direta, foi um efeito físico, né? Em que os espíritos escreveram aqueles 10 mandamentos através da mediunidade de efeito físico de Moisés e imprimiram naquela pedra aquelas palavras. Né? Então, é muito interessante a gente observar a questão mediúnica e a ação dos espíritos, né? Que foi sendo se apresentando de uma certa forma, paulatinamente, até chegar
a terceira revelação, né? De Moisés, a primeira revelação, passando depois por Jesus, até chegar a Kardec. Então, é muito interessante como isso tudo vai sendo elaborado, pouco a pouco, né? Segundo a capacidade da humanidade de absorver aqueles conhecimentos, né? Essa história de Moisés é uma história bastante interessante, e quem tiver curiosidade, você pode pegar os livros lá do Velho Testamento, né? O Êxodo, Números e o Levítico, Deuteronômio, que você tem toda a trajetória desse grande patriarca. Porém, quando você estuda os patriarcas judeus, aparece Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, ele aparece como um grande judeu, mas ele não é considerado patriarca. Ele é considerado um dos grandes, né? Aquele que era o judeu modelo. Porém, conforme você falou, ele não fez isso sozinho, né? Moisés, ele foi questionado muitas vezes no deserto, quando a gente vai buscar lá a história. Ele tinha um irmão, né? O Arão, que o ajuda muito, e o Arão é que vai junto com ele e a sua irmã Miriam, lhe dá as bases para conduzir o povo. E o povo vai se revoltar com Moisés, com Arão e com Miriam. E mais, o próprio Arão e Miriam depois vão ficar muito chateados, porque o povo vai começar a questionar, porque vão questionar por que Moisés tirou eles do faraó lá, uma vez que lá tinha comida, tinha casa, e levou para o deserto e não conseguia chegar a lugar nenhum. Essa história está lá, narrada, bem narrada, né? E Moisés vai conseguir, graças a Deus, né, dar a volta e provar que, de fato, era algo que Deus tinha pedido para ele e que ele tinha essa missão, de fato, para poder salvar, né, daquela escravidão aquele povo. E esse povo, né, quando Moisés morre, Moisés pede para que eles façam, lá no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro todo de discurso, tá? Na realidade, aquele discurso ali é de um dia inteiro. O livro do Deuteronômio são discursos, mas aquele ali é um discurso que Moisés vai fazer quando ele vai subir para morrer. Ele vai subir a montanha e tal, aquela coisa toda. O mais interessante, Silvia, é que, na realidade, que a gente começa a prestar atenção, como é que alguém vai poder descrever a sua morte? Então, é algo assim que você... é impossível isso, como é que a pessoa vai detalhar como vai morrer, aquela coisa toda? Então, provavelmente, alguém escreveu isso, né? Não foi Moisés. E o Velho Testamento inteiro, as pessoas informam que foi Moisés que escreveu. E eu, particularmente, não acredito que tenha sido Moisés que escreveu tudo. Não foi Moisés. Outras pessoas escreveram e colocaram que era Moisés. Mas todo mundo hoje fala que o Velho Testamento é o Moisés inteiro. Bem, não vamos entrar nesse lado, nessa questão, mas o mais importante é o que fica, né, desse legado. Então, Moisés, quando ele vai morrer, ele pede para as pessoas renovarem, né, aquela mesma aliança que Abraão tinha feito, que Moisés fez, e que Moisés sabe que não vai ficar, que vai morrer, para eles renovarem a aliança. E eles dizem que sim, que vão renovar. E aí eles renovam. Quando Moisés vai morrer, então o que ele faz? Ele sabe que não pode mais conduzir o povo. Não é seu irmão quem vai conduzir. Ele escolhe, já tinha escolhido um jovem chamado Josué. Na realidade, Josué é um nome que Moisés escolhe para esse jovem. Ele tinha outro nome. E Josué vai, de fato, ser o grande, né, líder bélico que vai invadir aquelas terras, que na realidade já tinha gente, né, Silvio? Claro. Já tinha gente. Então ele vai brigar. Esperando por eles, né? Exatamente. Então ele vai brigar e vai conduzir o povo para criar essa grande nação, que é essa nação judaica, que vai passar por grandes provações, muitas escravidões e tal, que vai nos dar
segundo as informações, o Jesus, né? E Jesus, que também nasceu no berço judeu, só que vem com uma outra concepção. As gerações vão passando, os sofrimentos, as quebras de aliança, elas vão acontecendo. O judeu piedoso, ele sempre considerou que, tendo em vista a traição do povo, da aliança, que não conduziu a aliança sempre, e é isso que fez com que eles, de fato, tivessem todos aqueles momentos de queda na história, né? As escravidões na Síria, no próprio Egito, né? Todas essas, com os romanos, essa coisa toda que a gente já conhece, os babilônios. Então, todas essas tradições sempre nos informaram isso. O problema é que surge Jesus. E aí Jesus nos traz toda uma perspectiva diferente do entendimento para aquelas pessoas que aguardavam o Messias prometido, porque já era uma tradição judaica, né? Que o Messias viria, e que, de fato, faria com que livrasse o povo inteiro daquelas situações mais difíceis, principalmente da escravidão. O que acontece, Silvia? O povo judeu... dizer, né, que Jesus veio, né, na segunda revelação, mais ou menos 1.400 anos depois, né, depois de Moisés, mas mais ou menos assim, então, de 1.400 anos, mais ou menos, né? E é interessante colocar também que Moisés, ele sempre colocava Deus, né, como aquele Deus muito rígido, que castigava, né? E se não fizesse isso e aquilo, que Deus iria castigar, aquela coisa toda, porque pelo tipo de pessoa, né, com quem ele estava lidando. Nós não podemos esquecer, gente, fala assim, Moisés saiu do Egito e caminhou do Egito com o povo tantos anos. Você não tem noção da quantidade de pessoas. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina um homem só conduzindo mais de 2 milhões de pessoas através do deserto, né? Sem comida, sem água, naquele desespero todo, foi muito complicado, né? Então, ele precisava, de alguma forma, se impor. E ele se impunha através da colocação de Deus como aquele Deus que castigaria se as pessoas não obedecessem. Então, Moisés, ele fez diversas leis, não apenas os 10 mandamentos que ele recebeu, né? Mas ele fez outras leis que ele atribuiu também a Deus, para que as pessoas, né, para que as pessoas seguissem e obedecessem e tornasse aquela caminhada menos difícil, né? Menos rebelde do que já era, né? Mas foi difícil. Foi, imagina. Você ler o livro é bem difícil, não é fácil, não. Não foi fácil. E aí, depois, de qualquer maneira, né, esse preparo do Deus único e tudo mais, foi assim a terra sendo lavrada para que quando Jesus viesse, né, ele já pudesse apresentar aquelas pessoas o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus que ama, que perdoa, e não mais aquele Deus que castigava, né? Mas o Deus que compreendia, que amava acima de tudo e compreendia as nossas imperfeições, né? Aí já vem Jesus com toda essa visão diferenciada da visão de Moisés, né? O grande detalhe é o seguinte, quando você começa com os profetas, né, que os grandes profetas do Antigo Testamento, eles vêm basicamente a partir do momento do período do reinado. Quando você tem Davi, quando você tem Salomão, né? Então, esse período do reinado é que você começa com os grandes profetas. E esses grandes profetas vão dizer que esse Messias chegará. Muita gente conhece como período messiânico, né? E essa questão messiânica, essa palavra, às vezes ela é considerada como tom de crítica e às vezes não, tá? O messianismo, né? Às vezes é tratado como crítica para algumas pessoas e outras é tratada como exaltação. Então, quando você tem os grandes profetas, como Isaías, Jeremias, né? São profetas que vão, de fato, validar essa informação. E eles acreditavam muito, os próprios reis acreditavam muito nos profetas, porque era uma forma de os profetas tinham, segundo ele, as revelações, as inspirações para falar diretamente com Deus e revelava o que acontecia. Os médicos, né? Os médicos.
Oi? Eram médios, né? Sim, Efetivamente, sim, sim. tinham aquelas orientações vindas dos amigos E espirituais, né? dos amigos espirituais. E você tem, nessa presença de que Jesus viria a nascer, e muitos, principalmente aqueles mais poderosos, acabaram não acreditando. Por quê? Jesus nasce num período na Palestina e que já havia uma grande descrença em relação ao local de onde ele era, que era Galiléia. A gente sempre fala isso lá no programa Disso Sempre, né, Liceu? É, A Galiléia não era uma área, uma região administrativa, né? Não era uma cidade, era uma região administrativa que Herodes assim fez para a divisão da Palestina, uma delas, né? Eram 5. E a Galiléia era uma, por que era considerada, não era considerada uma área de boa reputação? Porque existiam muitos povos com culturas estrangeiras na época, lá. E o judeu sempre foi muito averso, né? Rejeitou sempre muito a enculturação. E os galileus falavam aquelas línguas, né? Principalmente as línguas desses habitantes que passavam lá, principalmente o grego. O grego foi em determinado momento o grande inglês da época, né? exato, era o inglês da época. E Jesus, muito provavelmente, tinha esse conhecimento, porque Jesus esteve na Decápole. A Decápole é uma das regiões ali da Palestina que as pessoas, eles não iam muito lá porque era uma região de gentios. A gente observa que poucas vezes no Evangelho Jesus está indo lá na Decápole, né? Que a gente tem conhecimento. Quando Jesus é expulso, porque enviou aqueles espíritos para os porcos, é uma daquelas cidades lá da Decápole. Gádara, né? Então, Gádara. Então, provavelmente, eram povos que falavam outros idiomas, né? O próprio grego. Mas, provavelmente, Jesus tinha conhecimento, porque o grego era algo que andava de um lado para o outro, tinha pessoas que falavam, né? E Jesus, com o seu jeito de ser, com o seu método de conduzir as coisas, ele, de fato, foi o maior profeta que já passou por aqui. O maior espírito, segundo os amigos espirituais, de que já esteve. Ele é o nosso próprio governador. E veio nessa roupagem de humildade e de grande reverência para todos, tentando unir, dizendo que Deus não foi criado apenas para um povo, e sim as suas leis, né, o seu amor, a sua misericórdia, deveria abraçar a todos. E aí, Silva, como você vai explicar para o judeu que sofreu, que esperou alguém para arrebatá-los naquele momento difícil? Mas esse cara é louco. Jesus realmente trouxe uma ideia totalmente diferente do que eles esperavam, né? Quebrar paradigmas, né? Quebrar paradigmas, né? Eles esperavam aquele Messias guerreiro, né? Que iria elevar Israel à potência máxima do mundo conhecido da época. Queria derrotar, né, os opressores de Israel e levar Israel ao cume do mundo, né? Só que Jesus veio, né, e se apresentou de uma maneira completamente diferente, a começar pela humildade que ele sempre demonstrou desde o nascimento na manjedoura, né? E é interessante que Jesus falava de Moisés e dizia assim, ao contrário, né? Escutais o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Perdoai os vossos inimigos. Né? Se alguém lhe ofender, né? Lhe bater numa face, ofereça outra. Então, Jesus veio, né, mudando todos aqueles conceitos, né? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, ele veio, de uma certa forma, adaptar a lei de Deus, né, a um novo momento, um momento em que a civilização tinha condições de receber uma visão mais próxima da realidade, que é a visão do amor, da fraternidade, do Deus único, do Deus Pai, do Deus que ama, perdoa, compreende, e não daquele Deus que era
vingativo, né? Que castigava e tudo mais. E foi realmente bastante complexo, né? Foi realmente bastante complexo, porque as pessoas viviam naquela época com aquela visão e estavam todos eles também cercados por religiosos que se compraziam em manter aquele entendimento do castigo, né? Da desobediência, que seria sempre punida, aquela coisa toda, das diferenças, né? Existiam aquelas diferenças entre o senhor e o servo, aquelas coisas todas, e Jesus vem trazendo uma esperança para todo aquele povo oprimido, né? Jesus veio justamente dando uma esperança de dias melhores para aquelas pessoas que não tinham nada, né? Sobretudo as mulheres também, né? Que Jesus valorizou bastante as mulheres. O que eu, às vezes, acho que nós ocidentais ignoramos é que existia um Oriente muito, muito próspero, com muitas pessoas, milhões de pessoas. Você tinha uma China milenar. Você tinha uma China milenar, com uma população imensa. Você tinha todos aqueles países do Oriente que já estavam lá. E aí você tem, em alguns líderes religiosos, trazendo informações muito similares com o que Jesus falou no Ocidente, ali para aquela parte do Oriente, que pega a Palestina, um pouco da Turquia, aquela área ali. Mas a gente tem que imaginar, Silva, que já naquela época você tinha uma China de 5.000 anos, que tinha outros expoentes que não pregava cristianismo, que não era cristianismo, não era cristão. Nem Jesus criou o cristianismo. Isso foi ser chamado depois. Mas trazia o quê? A concepção para que as pessoas pudessem viver bem. O próprio livro dos egípcios, né, em que eles tinham um deus chamado Maat, que falava que você deveria, no tribunal, quando você estava para morrer, né, quando você morria, e se você ia para o céu ou para o inferno, né, se você encontrar Osíris, ou se você encontrar o grande deus, monstro das trevas, era a pena que significava a maior pureza na balança, que era colocada de um lado, e o coração do cidadão do outro. Se por acaso o coração ficasse mais pesado que a pena, ele não iria encontrar Osíris. Ele seria consumido pelas feras, né? Ali para uma região onde ele teria infelicidade. Mas se ele tivesse sido uma pessoa boa, se ele tivesse sido uma pessoa que tivesse feito bem, se ele fosse uma pessoa digna, essa pena, ela de fato pesaria mais do que o seu coração. Olha só que eles estavam falando ali. Na verdade, o quê? No sentido da questão da moralidade da pessoa. Se foi uma pessoa boa, de fato. Embora com concepções um pouco mais drásticas, né? Porque muitas escolas religiosas pegaram isso, né? As penas eternas, as punições para sempre, o que, de fato, o cristianismo, dentro da doutrina espírita, suavizou. Por quê? Porque não existe, dentro da concepção do Criador, a questão de que ninguém é criado, feito para sofrer eternamente. E que, de fato, todos nós, por mais difíceis que sejamos, temos o quê? A misericórdia, o amor de Deus para nos corrigirmos. E essa correção ela se dará com o tempo. Se dará a partir do momento dos aprendizados. Então, uma vida é muito pouco. É interessante, Cosme, que Moisés chegou com aquela forma assim bastante rígida, né? Colocando as questões pão, queijo. Jesus já veio amenizar, mas ele não pôde falar tudo, justamente porque nós não teríamos capacidade de entender a época, mas ele disse, né, que pediria ao Pai que mandasse um consolador prometido que ficaria conosco até o fim dos tempos, né? Então, temos depois, né, 1857 anos depois, nós temos a terceira revelação, que é justamente a revelação dos Espíritos, né? A doutrina espírita, o Espiritismo, que veio explicar tudo aquilo que Jesus não pôde explicar, o que não ficou bem compreendido, né? E o importante, Jesus
falou, né, que ficaria convosco até o final dos tempos, né? Porque nós temos a primeira revelação personificada em Moisés, a segunda personificada em Jesus e a terceira nos espíritos, não em Kardec, mas nos espíritos, né? E os espíritos vão existir sempre, estarão sempre aí, nos mandando orientações, nos dando esclarecimentos a todo momento. E uma coisa também, né? Não é circunscrito, como Jesus já disse lá atrás, que não tinha vindo para um povo específico, mas para toda a humanidade. E os espíritos também. Eles se manifestam em todos os lugares, né? Em todos os pontos, através de todas as pessoas, indistintamente, né? Ou seja, é realmente o Consolador prometido que está conosco o tempo todo, que vai continuar conosco e que se manifesta indistintamente para quem quiser ouvir, né? Não é algo que só os espíritas têm acesso. Qualquer pessoa, né? Mesmo sem saber do que se trata, muitas vezes recebe manifestações de espírito, né? Sem nem saber direito do que é. O mais importante, Silvia, que eu vejo é que, por exemplo, o ser humano, principalmente nós ocidentais, a gente foca muito na questão da escola religiosa. E veja que Jesus, quando ele fala para os judeus, ele não falou exclusivamente para eles, falou para todos. Claro. Jesus abordava que o reino de Deus, o reino dos céus, é um convite que Deus faz para todos. E é exatamente isso que não pegava lá para eles. Eles não gostavam disso. Porque eles sempre se acharam um povo escolhido. Exato. Então isso, e Jesus disse que não, que na realidade o amor de Deus está para todos aqueles que cumprem aquilo que Deus nos pede. E que ele veio nos ensinar o que era o amor. Então veja o seguinte, as manifestações dos espíritos, estudadas como a gente conhece, como a gente revela, ela sempre aconteceu, desde sempre. A gente falou aqui dos egípcios. A gente tem outras religiões, principalmente as religiões orientais, por exemplo, eu estive lá no Japão agora. Eu vi muitos templos, mas muitos, centenas de templos budistas, shintoístas, em que as pessoas vão, não como uma missa ou uma escola para poder, elas vão porque elas querem conversar com aqueles amigos espirituais ali. E eu te falo, é muito forte. Eu estive dentro de vários desses templos. E a gente observa que a quantidade de espíritos que ali estão é tamanha, Silvia. E quando a gente faz uma prece, uma oração, agradecendo, pedindo para que eles possam te envolver, é algo muito forte. Eu estou falando porque eu vivenciei isso. E eu não posso imaginar que civilizações tão antigas, que todas essas pessoas elas foram perdidas. Esses espíritos vieram, trouxeram muitas consolações para que aqueles que ali viveram antes de Jesus pudessem, de fato, ter encontrado essa paz, essa consolação. Por quê? Porque ser bom não é apenas no mundo ocidental, mas é no mundo como um todo. Como um todo. A base, né, de todo o universo. Ter um caráter moral, entendeu? E não, isso foge à questão da religião. Isso está associado aqui ao nosso coração. Então, eu vejo, não que a religião, vejo ela como algo que nos policia a gente estar mais próximo de Deus. Ela faz o policiamento principalmente para todos nós que somos muito rebeldes. Mas é o nosso coração que vai nos direcionar diretamente para Ele. Ah, então você está dizendo que se você não acreditar em Deus, está tudo bem? Não, não acho que está tudo bem. Até porque essa força, mesmo que a pessoa diga que não acredita, lá no fundo ela acredita. Que tem algo muito mais importante e, de fato, de peso que possa lhe entregar essa paz. Talvez as próprias religiões, conforme o próprio censo que a gente já falou aqui, elas hoje não representam aquilo que as pessoas acham que deveria ser. E aí as pessoas são taxadas de gnósticas, agnósticas, ateístas.
Mas materialistas em si, quando as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus, eu coloco um pé atrás. Porque no momento derradeiro, ela diz, ai meu Deus. É verdade. Pois No é. momento derradeiro, ela diz, ai meu Deus. Então eu vejo que é o nosso coração, a questão de conduta, que vai nos ligar ao que nós conhecemos como Deus e essa grande potência divina que é criador de tudo. Isso eu não tenho dúvidas. Na verdade, né, Cosme, todo o cerne está justamente na melhoria do homem, né? Na evolução moral da humanidade, porque tudo, desde as primeiras leis de Moisés, colocando que não se devia matar, nem cobiçar o que fosse do outro, inventar falso testemunho, nada disso, até Jesus, quando vem falando do amor, né, da mansuetude, e os amigos espirituais, quando confirmam o que Jesus diz e nos mandam mensagens diretas, né, diariamente, nos exortando à prática da caridade, do convívio fraterno, tudo isso tem um objetivo único, que é a vivência amorosa entre as pessoas. Né? Porque Deus não criou criaturas para viverem brigando uma com as outras. Ele criou criaturas simples e ignorantes, cuja finalidade, cuja plenitude seria o amor total entre si, né? Como uma grande família que nós somos, né? A grande família universal. Então, tudo isso eu vejo como uma parte de uma semeadura, né? Nos nossos corações endurecidos, os nossos corações criados simples e ignorantes, até que o amor realmente em plenitude possa eclodir dentro de todos nós. Aí nós teremos, né, a tão almejada felicidade, que é a felicidade dos espíritos puros, né? Dos espíritos elevados que já compreenderam essa realidade, que vivem dentro disso, né? Dentro desse sentimento de amor indistinto. Não aquele amor que a gente dedica àquelas pessoas mais próximas, né? Aos familiares, aos amigos, mas o amor a todas as pessoas, inclusive compreensão também. A compreensão, o amor suficiente para compreender aqueles que ainda estão numa fase mais baixa da cadeia evolutiva, né? Para que a gente possa compreender e perdoar, muitas vezes, os erros cometidos, né? Pelos nossos irmãos de caminhada. Então, no fundo, tudo é um amor, né? Eu não sei, a gente pegamos pegamos o fio e começamos a desenvolver a meada inteira. Eu não sei, os nossos irmãos, o que eles estão comentando, o que eles estão pensando. Eu acho que a gente podia também colocar eles, né, na discussão. Mas eles estão aqui muito quietinhos, sabe, Cosme? Estão assim, muito quietinhos, não sei o que eles estão pensando, porque não se manifestaram, né? Agora eles estão aqui bem quietinhos, sem colocarem suas opiniões a respeito dessas revelações divinas, né? Que nos foram trazidas desde Moisés até os dias de hoje, com Kardec e os amigos espirituais, né? Do meu ponto de vista, eu acho que a doutrina espírita, ela nos traz uma concepção assim muito racional, né, do que nós, o ser humano, ele sempre buscou saber o que ele ia encontrar do outro lado. Nós temos esse mês a celebração de 159 anos de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é uma obra fantástica e que, infelizmente, as casas espíritas às vezes negligenciam, né, o seu conhecimento, porque falam muito pouco a respeito do seu conteúdo, né? E às vezes apenas para os médiuns. Mas eu acho que o povo também deveria receber essas instruções. Por quê? Porque cairia por terra aquela situação de que muitos dizem que o morto, ninguém morto nunca voltou para poder dizer como é que era do outro lado. E lá na segunda parte desta obra, a gente tem relatos maravilhosos de pessoas que viveram e que Kardec faz uma compilação dessas mensagens, provando que aquelas pessoas estiveram aqui, como elas desencarnaram e qual era o estado delas, o estado da alma, no mundo espiritual. Veja que é uma obra valiosíssima e, ao mesmo tempo, pouco divulgada, porque as pessoas vivem o tempo inteiro falando essa besteira que morto não volta para poder dizer como é do outro lado. E a confirmação, né, Cosme, daquilo que Jesus falou, né, que a cada um será dado segundo suas obras, porque os espíritos, nos seus depoimentos, né,
E nessa segunda parte, como você falou, do céu e inferno, existem vários depoimentos de espíritos em diversas categorias, né? Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, todos eles relatando como está a sua vida, a continuação da sua existência do outro lado da vida, no plano espiritual, né? E aí nós podemos ver, de acordo com o que cada um fez aqui, quando estava na matéria, o tipo de vida que ele tem ao retornar para a pátria espiritual, né? Ou seja, cada um recebendo segundo suas obras, né? Ou seja, é basicamente aquilo que a gente discutiu, estava trabalhando ontem, que é a questão da justiça divina. Exatamente. Para Deus não existe injustiça. Exato. Todos nós recebemos aquilo que nós semeamos. E a doutrina espírita, ela explica isso num particular muito bom. Não existe essa questão de punição. O que existe é uma correção, uma lei de causa e efeito, que todos nós estamos envolvidos nas leis divinas do Criador e que, portanto, vamos responder por todos os atos que aqui nós cometemos. O Espiritismo explica isso muito bem. Exatamente. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa, temos apenas 5 minutinhos. Vou colocar aqui uma colocação da Francisca. Código, gratidão por compartilhar conosco sua experiência no Japão. Olha. Não, isso é só um comentário só. Pois é. Bom, mas eu senti isso mesmo. Foi bem interessante. E os templos são muito fortes aquilo. Você vê a quantidade de espíritos que está ali dentro. Né? A vibração. Não, muito. E respeitam você, porque você vai lá, embora você não seja daquela denominação, daquele segmento, mas sabe que você está ali como reverenciando, respeitando, né? Pedindo, né? E agradecendo por estar sendo recebido. Bom, a Nilga aqui nos mandando uma mensagem também. Boa semana para todos. Vamos agora aproveitar esses minutinhos finais para fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, ao vivo, retomando o nosso programa Espiritismo e Atualidade, que nós fazemos com tanto amor, com tanto carinho, e que agora estamos de volta, né? Graças a Deus. Agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos por tudo que pudemos reflexionar na noite de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana e que possamos estar juntos aqui no próximo domingo. Graças a Deus. Né? Então, pessoal, boa noite. Rosana também aqui nos dando boa noite. Gratidão pelos esclarecimentos. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, todo mundo. Um beijo grande. Até boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E mais um programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, pessoal. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador e mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Retornando ao vivo hoje, dia 1º de setembro de 2024.
Eu, Cosme Deolinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Melhor agora que pudemos retornar ao vivo, né? Nesse 1º de setembro, mês da primavera, né? Com muita prevenção ao suicídio também, né? Esse mês, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, exatamente. Vamos todos aqui trabalhar bastante na prevenção ao suicídio, na divulgação da doutrina espírita, graças a Deus, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Vamos aqui aproveitar para cumprimentar os nossos amigos que estão aqui conosco, nossos fiéis seguidores, né? E é muito bom estar com vocês novamente aqui. Vamos lá. Nosso querido João Santana, boa noite a todos. Saudações fraternas. Boa noite, João. Boa noite, amigo. Como vai, João? Nossa querida Ironides, boa noite, Cibicós. Boa noite a todos. Boa noite, Ironides, minha querida. Tudo bom? Boa noite, querida. Minha querida Maria de Fátima Endes, boa noite, Silvia e Cosme, a todos os irmãos, boa noite, Fátima. Fátima, boa noite. Nossa querida amiga Rosana Dias também, boa noite, Silvia e Cosme a todos, boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Querida amiga Marta Maria aqui conosco também, boa noite, Marta, tudo bom? Boa noite, Marta, tudo bem? Nossa querida Francisca Cruz, boa noite, Francisca, tudo bom, querida? Boa noite, querida Francisca. Saudade também, né? Exato. Essa interação. Boa noite, a todos. Boa noite, Kátia. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom. Professora Kátia, boa noite. Exato, graças a Deus. Bom, pessoal, como todos sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos por hábito iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Eu vou convidar meu querido amigo Cosme para fazer por nós a prece de abertura do programa dessa noite. Cosme, meu querido, por favor. Sim, vamos à prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Esteja aqui conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os amigos espirituais responsáveis por essa web rádio, que possam nos conduzir às melhores reflexões para que nós possamos nos melhorar como seres da sua criação. E que todos nós, Senhor, possamos, ao sairmos daqui, estar com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que possamos distribuir a todos as benesses que aqui nós recebemos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e também, Senhor, aos nossos desafetos. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, e aqueles que nos acompanharão também através do compartilhamento desta transmissão. Te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora, pessoal, fazer uma leitura breve de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e tem 16 mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, nesse nosso retorno,
nesse nosso retorno, qual é a temática desse domingo? O que nós vamos tratar hoje com os nossos amigos? Vamos tratar do tema Moisés, de Moisés a Kardec. É um tema que tem tudo a ver, né, para esse período agora que nós estamos iniciando, nessa nossa reinício de jornada para interagir com os nossos amigos, nossos irmãos. E nós também estávamos com saudades, né, Silvia? Exato, muito. Exatamente. A gente se afastou um pouquinho pelas próprias atribuições do dia a dia, da vida, mas tem sempre uma oportunidade da gente reencontrar. E já era algo planejado, né, Silvia? Exato, A gente sabia. E, de qualquer maneira, nós continuamos encontrando os nossos amigos, né, quando nós retornamos, nos estudos, né, presenciais, às vezes também você na própria web rádio. Silvia também está de lar novo, né, Silvia? Está de casa nova, né? Estou de casa nova, ainda um pouco virada de cabeça para baixo, mas estou de casa nova. Eu voltei no olho do furacão, né? Porque eu voltei com aula, voltei com um trabalho que eu tenho para desenvolver dos grupos que a gente aceita palestras, seminários, essas coisas todas, e o próprio estudo aqui da Rádio Rio de Janeiro, né, Silvia? Exatamente, lá no Jesus Sempre, né, na Rádio Rio de Janeiro, toda sexta-feira. Eu e a Silvia estamos nos encontrando desde sexta-feira, né, Silvia? Desde sexta-feira que a gente se encontra para poder colocar em dia os nossos trabalhos, né? Mas é sempre muito satisfatório, né, quando a gente faz aquilo que a gente gosta. E para a noite de hoje, para a gente desenvolver aqui nessa conversa fraterna e amiga com os nossos irmãos, esse tema é muito interessante, porque Kardec, como apresenta a doutrina espírita, na realidade, o quê? A primeira revelação, né? Que todos nós aprendemos, né? Jesus, a segunda revelação, e a doutrina espírita, né? Exato. O Consolador Prometido, a terceira revelação, como informou o próprio Cristo. E nós temos nesse tema um estudo que, na realidade, ele faz todo um acompanhamento do que foi o desenvolvimento, né? Do sentido das origens do cristianismo, do espiritismo, que está calcado dentro desse segmento judaico. Moisés era judeu, Jesus era judeu. Portanto, o cristianismo ele inicia dentro do próprio judaísmo. E os primeiros cristãos, como nós já falamos aqui anteriormente, né? Os primeiros cristãos eram judeus convertidos ao cristianismo. É importante que a gente tenha em mente que toda essa trajetória, né, até chegar à terceira revelação para nós do Espiritismo, ela tem toda uma programação da própria divindade de Deus. Primeiro porque, embora houvesse no passado, desde antes de Abraão, né, lá quando aquele semita, né, ele sai, semita não, sumério, né, ele sai de Ur, a atual Caldeia, o Iraque, para ali buscar a terra prometida, na aliança que ele fez com Deus, que era a dedicação exclusiva, a adoração ao único Deus, e que lhe daria uma terra produtiva, onde emanasse o mel, né? E uma família numerosa, que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Quando você pega o livro A Gênesis, que é o do Velho Testamento, você tem todas essas histórias lá. Começava aí a trajetória a respeito do monoteísmo. E é interessante, Silvia, que a gente entenda, o monoteísmo ele não surge especificamente ali. Outras civilizações, como a própria o Egito, né, civilização egípcia, ela já tinha dado alguns sinais, e outras também, da questão do monoteísmo. Não como nós temos hoje, mas adoração de um único Deus. E é importante que, quando a gente estuda, há um faraó egípcio chamado Akenaton,
que ele tentou incutir o monoteísmo dentro do Egito. Só que isso não foi adiante, porque quando ele morreu, os seus sacerdotes voltaram a, de fato, adorar aqueles deuses que eles já existiam. Então, na realidade, foi uma passagem apenas. Mas vejam que essa questão do monoteísmo, da adoração ao Deus verdadeiro, ela já surgia, pelo menos em pensamento, em movimentos, ainda que iniciais, dentro da civilização, das civilizações. O entendimento de Deus era algo que as pessoas não admitiam que um único Deus pudesse ter o poder de controlar tudo, fosse único. E aí, todos aqueles povos do passado acreditavam em mais de um Deus. O próprio Abraão também era politeísta, possivelmente. Não tinha, até acontecer essa aliança. Ele vai buscar a sua terra prometida por Deus, né, que ele vai seguir para Canaã, a prometida, porém, vai haver toda uma história, uma trajetória desses patriarcas, né, Abraão, seus filhos Isaque e Jacó, né, passando de um para o outro, até surgir a figura de Moisés. Moisés é um judeu que ele vai ser criado, vai nascer, a partir de determinado momento, ele vai ser... Moisés é importante que a gente tenha em mente que é um nome que significa retirado das águas. E é um nome egípcio. Na realidade, só para efeito de curiosidade, Moisés, ele sabe o nome dele, é dado o nome dele apenas com 3 anos de idade. Muito provavelmente, ele tinha outro nome, um nome judeu. Porém, a filha do faraó, já que o adotaram para ele ser criado dentro do palácio, né, do faraó, lhe deram o nome egípcio. E esse nome, de fato, marca toda a trajetória desse povo, tanto que para nós é a primeira revelação. Por quê? Em Moisés vai surgir a situação do entendimento das leis, o decálogo, né, os 10 mandamentos. Moisés tem uma missão que é uma missão muito difícil e que não é uma missão que ele aceita de início. É uma missão que ele refuta também. Lá em Êxodo, no 3:18, aparece Moisés conversando com a sarça que ardia, né, a sarça ardente, aquela que não se consumia. Se a gente tiver curiosidade de ir lá buscar nesse texto, você vai ver que o Moisés duvida. E ele mesmo diz, tem certeza que sou eu? Não sou eu, não. Porque Moisés ali, ele já tinha se retirado do Egito, porque ele matara um dos seus irmãos, e fora buscar abrigo no deserto. E lá ele encontra Jetro, que é o seu sogro, e vai casar com Zípora, que é a filha de Jetro. E aí ele vai constituir família. Ele fica durante muito tempo lá. Dentro dos textos do Êxodo, do Velho Testamento, a vida de Moisés ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte até os 40 anos, quando ele vivia no Egito. Depois dos 40, que ele vai viver com Jetro no deserto. E depois que ele vai assumir essa missão de ser aquele que foi escolhido por Deus para resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Uma escravidão que durou mais de 400 anos. Se não me falha a memória, 422 ou 429 anos. Isso está na Bíblia, tá? Lá no Êxodo a gente consegue saber direitinho que eles informam isso lá. Então, Moisés é muito importante porque ele vai trazer para todos nós uma revelação de Deus que são essas leis, né? Não matar, não roubar, né? Não desejar nada do próximo, que são as leis de Deus que são para sempre, para todos os povos, para todas as civilizações, em todas as épocas. Então, ele nos traz isso, e isso atravessa os tempos. E é interessante também informar que Moisés era uma pessoa muito instruída, tá, Silvia? Sim, claro. Ele conhecia os princípios de leis, de regras, de conduta, e ele conhecia o deserto. Ninguém melhor do que Moisés para poder conduzir um povo pelo deserto, por quê? Conforme nós falamos aqui, a sua trajetória de vida, ele consegue viver com Jetro no deserto 40 anos, quando ele vai se casar com a filha de Jetro, que é Zípora.
Então, vejam, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que foi escolhida e que tinha conhecimento, vivência das leis, porque o Egito é uma das civilizações que mais contribuiu, segundo André Luiz, num dos livros do Chico informa isso, que é uma das civilizações que mais contribuiu para a questão religiosa das várias civilizações, que tinha um corpo doutrinário. O livro dos mortos do Egito existe até os dias atuais. Já é um livro lá de trás, uma civilização muito poderosa. Era muito poderosa no passado, ela continua a existir hoje, talvez não com aquela potência do passado, daquela época, mas ainda é existente. E essa revelação, ela vai dar origem em quê? Para todos nós, o sentido de que nós temos que buscar, através do que Deus revelou a Moisés, lá no Monte Sinai, aquilo que o povo deve executar para quê? Para que alcance a sua felicidade. Essa é a primeira revelação. O que eu acho bem interessante, né? Como tudo se encadeia, como tudo é feito muito bem, né? A pessoa de Moisés, como você falou, era um judeu, né? Que foi salvo por uma princesa egípcia, né? Criado por ela e tudo mais. Então, ele foi criado dentro daquela cultura, com aquela cultura egípcia, né? Com todo aquele conhecimento que se tinha na época. Né? Então, ele era um homem bastante culto. Depois ele veio a saber que ele era de origem judaica. Né? Aí tem aquele problema, ele foge, vai viver no deserto, aprende a vida no deserto. Né? Então, ele tinha o conhecimento dos egípcios, passa a ter o conhecimento judaico também na situação do deserto, e aí ele vem a ser aquele apontado, aquele que iria retirar o povo judeu, né, da escravidão do Egito e caminhar com aquele povo, aqueles 40 anos também no deserto. E é muito interessante que nós precisamos colocar que as revelações de Deus à humanidade, elas são graduais, né, de acordo com a capacidade de entendimento dos homens da época. E quando você bem falou do decálogo de Moisés, né, dos 10 mandamentos, eles são muito diretos, né, muito objetivos. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É tudo assim, pão, pão, queijo, queijo. Não deixa dúvidas, né? Não deixa dúvidas. Por quê? Porque era muito difícil para aquelas pessoas entenderem as coisas. Eram pessoas iletradas, pessoas extremamente rudes, que viveram anos de escravidão, pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento das coisas, e tudo era passado assim verbalmente. Então, os 10 mandamentos, assim, decorar 10 histórias, 10 preceitos, era muito mais fácil, né? Do que você pegar, de repente, todo um livro para estudar, para interpretar, né? O que está sendo dito ali. Então, Deus, na sua perfeição, escolheu a pessoa certa naquele meio. Moisés não era nenhum santo, nós sabemos que não era nenhum santo, mas era um homem adequado para aquela missão. Né? Era um homem adequado para aquela missão. Era um homem culto, um homem que conhecia tanto o lado dos egípcios quanto o lado dos judeus. E foi justamente com esse conhecimento que ele conseguiu, né, negociar e retirar o povo do deserto, né? Conjugando as duas posições, né? O conhecimento que ele tinha da cultura egípcia e também a ajuda que ele recebeu dos amigos espirituais, porque ele tinha uma grande mediunidade. Né? Nós sabemos que a questão dos 10 mandamentos foi uma questão de escrita direta, foi um efeito físico, né? Em que os espíritos escreveram aqueles 10 mandamentos através da mediunidade de efeito físico de Moisés e imprimiram naquela pedra aquelas palavras. Né? Então, é muito interessante a gente observar a questão mediúnica e a ação dos espíritos, né? Que foi sendo se apresentando de uma certa forma, paulatinamente, até chegar à terceira revelação. Né? De Moisés, a primeira revelação, passando depois por Jesus, até chegar a Kardec. Então, é muito interessante como isso tudo vai sendo elaborado, pouco a pouco, né? Segundo a capacidade da humanidade de absorver aqueles conhecimentos. Né?
Essa história de Moisés é uma história bastante interessante, e quem tiver curiosidade, você pode pegar os livros lá do Velho Testamento, né, o Êxodo, Números e o Levítico e Deuteronômio, que você tem toda a trajetória desse grande patriarca. Porém, quando você estuda os patriarcas judeus, aparece Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, ele aparece como um grande judeu, mas ele não é considerado patriarca. Ele é considerado um dos grandes, né? Aquele que era o judeu modelo. Porém, conforme você falou, ele não fez isso sozinho, né? Moisés, ele foi questionado muitas vezes no deserto, quando a gente vai buscar lá a história. Ele tinha um irmão, né? O Arão, que o ajuda muito, e o Arão é que vai junto com ele e a sua irmã Miriam, lhe dá as bases para conduzir o povo. E o povo vai se revoltar com Moisés, com Arão e com Miriam. E mais, o próprio Arão e Miriam depois vão ficar muito chateados, porque o povo vai começar a questionar, porque vão questionar por que Moisés tirou eles do faraó lá, uma vez que lá tinha comida, tinha casa, e levou para o deserto e não conseguia chegar a lugar nenhum. Essa história está lá, narrada, bem narrada, né? E Moisés vai conseguir, graças a Deus, né, dar a volta e provar que, de fato, era algo que Deus tinha pedido para ele e que ele tinha essa missão, de fato, para poder salvar, né, daquela escravidão aquele povo. E esse povo, né, quando Moisés morre, Moisés pede para que eles façam, lá no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro todo de discurso, tá? Na realidade, aquele discurso ali é de um dia inteiro. O livro do Deuteronômio são discursos, mas aquele ali é um discurso que Moisés vai fazer quando ele vai subir para morrer. Ele vai subir a montanha e tal, aquela coisa toda. O mais interessante, Silvia, é que, na realidade, que a gente começa a prestar atenção, como é que alguém vai poder descrever a sua morte? Então, é algo assim que você... é possível isso? Como é que a pessoa vai detalhar como vai morrer, aquela coisa toda? Então, provavelmente, alguém escreveu isso, né? Não foi Moisés. E o Velho Testamento inteiro, as pessoas informam que foi Moisés que escreveu. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido Moisés que escreveu tudo. Não foi Moisés. Outras pessoas escreveram e colocaram que era Moisés. Mas todo mundo hoje fala que o Velho Testamento é o Moisés inteiro. Bem, não vamos entrar nesse lado, nessa questão, mas o mais importante é o que fica, né, desse legado. Então, Moisés, quando ele vai morrer, ele pede para as pessoas renovarem, né, aquela mesma aliança que Abraão tinha feito, que Moisés fez, e que Moisés sabe que não vai ficar, que vai morrer, para eles renovarem a aliança. E eles dizem que sim, que vão renovar. E aí eles renovam. Quando Moisés vai morrer, então o que ele faz? Ele sabe que não pode mais conduzir o povo. Não é seu irmão quem vai conduzir. Ele já tinha escolhido um jovem chamado Josué. Na realidade, Josué é um nome que Moisés escolhe para esse jovem. Ele tinha outro nome. E Josué vai, de fato, ser o grande, né, líder bélico que vai invadir aquelas terras, que na realidade já tinha gente, né, Silvio? Claro. As terras já tinha gente. Então ele vai brigar. Esperando por eles, né? Exatamente. Então ele vai brigar e vai conduzir o povo para criar essa grande nação, que é essa nação judaica, que vai passar por grandes provações, muitas escravidões e tal, que vai nos dar, segundo as informações, o Jesus, né? E Jesus, que também nasceu no berço judeu, só que vem com uma outra concepção. As gerações vão passando, os sofrimentos, as quebras de aliança, elas vão acontecendo,
o judeu piedoso, ele sempre considerou que, tendo em vista a traição do povo, da aliança, que não conduziu a aliança sempre, e é isso que fez com que eles, de fato, tivessem todos aqueles momentos de queda na história, né? As escravidões na Síria, no próprio Egito, né? Todas essas, com os romanos, essa coisa toda que a gente já conhece, os babilônios. Então, todas essas tradições sempre nos informaram isso. O problema é que surge Jesus. E aí Jesus nos traz toda uma perspectiva diferente do entendimento para aquelas pessoas que aguardavam o Messias prometido, porque já era uma tradição judaica, né? Que o Messias viria, e que, de fato, faria com que livrasse o povo inteiro daquelas situações mais difíceis, principalmente da escravidão. O que acontece, Silvia? O povo judeu... dizer, né, que Jesus veio, né, na segunda revelação, mais ou menos 1.400 anos depois, né, depois de Moisés, mas mais ou menos assim, então, de 1.400 anos, mais ou menos, né? E é interessante colocar também que Moisés, ele sempre colocava Deus, né, como aquele Deus muito rígido, que castigava, né? Que se não fizesse isso e aquilo, que Deus iria castigar, aquela coisa toda, porque pelo tipo de pessoa, né, com quem ele estava lidando. Nós não podemos esquecer, gente, fala assim, a Moisés saiu do Egito e caminhou do Egito com o povo tantos anos. Você não tem noção da quantidade de pessoas. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina um homem só conduzindo mais de 2 milhões de pessoas através do deserto, né? Sem comida, sem água, naquele desespero todo. Foi muito complicado, né? Então, ele precisava, de alguma forma, se impor. E ele se impunha através da colocação de Deus como aquele Deus que castigaria se as pessoas não obedecessem. Então, Moisés ele fez diversas leis, não apenas os 10 mandamentos que ele recebeu, né? Mas ele fez outras leis que ele atribuiu também a Deus, para que as pessoas, né, para que as pessoas seguissem e obedecessem e tornasse aquela caminhada menos difícil, né? Menos rebelde do que já era, né? Mas foi difícil. Foi, imagina. Você ler o livro é bem difícil, não é fácil, não. Não foi fácil. E aí, depois, de qualquer maneira, né, esse preparo do Deus único e tudo mais, foi assim a terra sendo lavrada para que quando Jesus viesse, né, ele já pudesse apresentar aquelas pessoas o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus que ama, que perdoa, e não mais aquele Deus que castigava, né? Mas o Deus que compreendia, que amava acima de tudo e compreendia as nossas imperfeições, né? Aí já vem Jesus com toda essa visão diferenciada da visão de Moisés, né? O grande detalhe é o seguinte: quando você começa com os profetas, né, que os grandes profetas do Antigo Testamento, eles vêm basicamente a partir do momento do período do reinado. Quando você tem Davi, quando você tem Salomão, né? Então, esse período do reinado é que você começa com os grandes profetas. E esses grandes profetas vão dizer que esse Messias chegará. Muita gente conhece como período messiânico, né? E essa questão messiânica, essa palavra, às vezes ela é considerada como tom de crítica e às vezes não, tá? O messianismo, né? Às vezes é tratado como crítica para algumas pessoas e outras é tratada como exaltação. Então, quando você tem os grandes profetas, como Isaías, Jeremias, né? São profetas que vão, de fato, validar essa informação. E eles acreditavam muito, os próprios reis acreditavam muito nos profetas, porque era uma forma de você... os profetas tinham, segundo ele, as revelações, as inspirações para falar diretamente com Deus e revelava o que acontecia. Os médios, né? Eram os médios. Oi? Eram médios, né? Efetivamente, sim. As orientações vindas dos amigos espirituais, né? Dos amigos espirituais. E você tem, nessa presença de que Jesus viria a nascer,
E muitos, principalmente aqueles mais poderosos, acabaram não acreditando. Por quê? Jesus nasce num período na Palestina e que já havia uma grande descrença em relação ao local de onde ele era, que era a Galiléia. A gente sempre fala isso lá no programa Disso Sempre, né, Liceu? É. A Galiléia não era uma área, uma região administrativa, né? Não era uma cidade, era uma região administrativa que Herodes assim fez para a divisão da Palestina, uma delas, né? Eram 5. E a Galiléia era uma, por que era considerada, não era considerada uma área de boa reputação? Porque existiam muitos povos com culturas estrangeiras na época, lá. E o judeu sempre foi muito averso, né? Rejeitou sempre muito a enculturação. E os galileus falavam aquelas línguas, né? Principalmente as línguas desses habitantes que passavam lá, principalmente o grego. O grego foi em determinado momento o grande inglês da época, né? Exato, era o inglês da época. E Jesus, muito provavelmente, tinha esse conhecimento, que Jesus esteve na Decápole. A Decápole é uma das regiões ali da Palestina que as pessoas, eles não iam muito lá porque era uma região de gentios. A gente observa que poucas vezes no Evangelho Jesus está indo lá na Decápole, né? Que a gente tem conhecimento. Quando Jesus é expulso, porque enviou aqueles espíritos para os porcos, é uma daquelas cidades lá da Decápole. Gádara, né? Então, Gádara. Então, provavelmente, eram povos que falavam outros idiomas, né? O próprio grego. Mas, provavelmente, Jesus tinha conhecimento, porque o grego era algo que andava de um lado para o outro, tinha pessoas que falavam, né? E Jesus, com o seu jeito de ser, com o seu método de conduzir as coisas, ele, de fato, foi o maior profeta que já passou por aqui. O maior espírito, segundo os amigos espirituais, de que já esteve. Ele é o nosso próprio governador. E veio nessa roupagem de humildade e de grande reverência para todos, tentando unir, dizendo que Deus não foi criado apenas para um povo, e sim as suas leis, né, o seu amor, a sua misericórdia, deveria abraçar a todos. E aí, Silva, como você vai explicar para o judeu que sofreu, que esperou alguém para arrebatá-los naquele momento difícil? Mas esse cara é louco. Jesus realmente trouxe uma ideia totalmente diferente do que eles esperavam, né? Quebrar paradigmas, né? Quebrar paradigmas, né? Eles esperavam aquele Messias guerreiro, né? Que iria elevar Israel à potência máxima do mundo conhecido da época. Queria derrotar, né, os opressores de Israel e levar Israel ao cume do mundo, né? Só que Jesus veio, né, e se apresentou de uma maneira completamente diferente, a começar pela humildade que ele sempre demonstrou desde o nascimento na manjedoura, né? E é interessante que Jesus falava de Moisés e dizia assim, ao contrário, né? Escutais o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Perdoai os vossos inimigos. Né? Se alguém lhe ofender, né? Lhe bater numa face, ofereça outra. Então, Jesus veio, né, mudando todos aqueles conceitos, né? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, ele veio, de uma certa forma, adaptar a lei de Deus, né, a um novo momento, um momento em que a civilização tinha condições de receber uma visão mais próxima da realidade, que é a visão do amor, da fraternidade, do Deus único, do Deus Pai, do Deus que ama, perdoa, compreende, e não daquele Deus que era vingativo, né? Que castigava e tudo mais. E foi realmente bastante complexo, né? Foi realmente bastante complexo, porque as pessoas viviam naquela época com aquela visão e estavam todos eles também cercados por religiosos
que se compraziam em manter aquele entendimento do castigo, né? Da desobediência, que seria sempre punida, aquela coisa toda, das diferenças, né? Existiam aquelas diferenças entre o Senhor e o servo, aquelas coisas todas, e Jesus vem trazendo uma esperança para todo aquele povo oprimido, né? Jesus veio justamente dando uma esperança de dias melhores para aquelas pessoas que não tinham nada, né? Sobretudo para as mulheres também, né? Que Jesus valorizou bastante as mulheres. O que eu, às vezes, acho que nós ocidentais ignoramos é que existia um Oriente muito, muito próspero, com muitas pessoas, milhões de pessoas. Você tinha uma China milenar. Você tinha uma China milenar, com uma população imensa. Você tinha todos aqueles países do Oriente que já estavam lá. E aí você tem, em alguns líderes religiosos, trazendo informações muito similares com o que Jesus falou no Ocidente, ali para aquela parte do Oriente, que pega a Palestina, um pouco da Turquia, aquela área ali. Mas a gente tem que imaginar, Silvia, que já naquela época você tinha uma China de 5.000 anos, que tinha outros expoentes que não pregava cristianismo, que não era cristianismo, não era cristão. Nem Jesus criou o cristianismo. Isso foi ser chamado depois. Mas trazia o quê? A concepção para que as pessoas pudessem viver bem. O próprio livro dos egípcios, né, em que eles tinham um deus chamado Maat, que falava que você deveria, no tribunal, quando você estava para morrer, né, quando você morria, e se você ia para o céu e para o inferno, né, se você encontrar Osíris, ou se você encontrar o grande deus, monstro das trevas, era a pena que significava a maior pureza na balança, que era colocada de um lado, e o coração do cidadão do outro. Se por acaso o coração ficasse mais pesado que a pena, ele não iria encontrar Osíris. Ele seria consumido pelas feras, né? Ali para uma região onde ele teria infelicidade. Mas se ele tivesse sido uma pessoa boa, se ele tivesse sido uma pessoa que tivesse feito bem, se ele fosse uma pessoa digna, essa pena, ela de fato pesaria mais do que o seu coração. Olha só que eles estavam falando ali. Na verdade, o quê? No sentido da questão da moralidade da pessoa. Se foi uma pessoa boa, de fato. Embora com concepções um pouco mais drásticas, né? Porque muitas escolas religiosas pegaram isso, né? As penas eternas, as punições para sempre, o que, de fato, o cristianismo, dentro da doutrina espírita, suavizou. Por quê? Porque não existe, dentro da concepção do Criador, a questão de que ninguém é criado, feito para sofrer eternamente. E que, de fato, todos nós, por mais difíceis que sejamos, temos o quê? A misericórdia, o amor de Deus para nos corrigirmos. E essa correção ela se dará com o tempo. Se dará a partir do momento dos aprendizados. Então, uma vida é muito pouco. É interessante, Cosme, que Moisés chegou com aquela forma assim bastante rígida, né? Colocando as questões pão, queijo, queijo. Jesus já veio amenizar, mas Sim. ele não pôde falar tudo, justamente porque nós não teríamos capacidade de entender a época, mas ele disse, né, que pediria ao Pai que mandasse um consolador prometido que ficaria conosco até o fim dos tempos, né? Então, temos depois, né, 1857 anos depois, nós temos a terceira revelação, que é justamente a revelação dos Espíritos, né? A doutrina espírita, o Espiritismo, que veio explicar tudo aquilo que Jesus não pôde explicar, o que não ficou bem compreendido, né? E o importante que Jesus falou, né, que ficaria convosco até o final dos tempos, né? Porque nós temos a primeira revelação personificada em Moisés, a segunda personificada em Jesus e a terceira nos espíritos, não em Kardec, mas nos espíritos, né?
E os espíritos vão existir sempre, estarão sempre aí, nos mandando orientações, nos dando esclarecimentos a todo momento. E uma coisa também, né? Não é circunscrito, como Jesus já disse lá atrás, que não tinha vindo para um povo específico, mas para toda a humanidade. E os espíritos também. Eles se manifestam em todos os lugares, né, em todos os pontos, através de todas as pessoas, indistintamente, né? Ou seja, é realmente o Consolador prometido, que está conosco o tempo todo, que vai continuar conosco e que se manifesta indistintamente para quem quiser ouvir, né? Não é algo que só os espíritas têm acesso. Qualquer pessoa, né, mesmo sem saber do que se trata, muitas vezes recebe manifestações de espírito, né? Sem nem saber direito do que é. O mais importante, Silvia, que eu vejo é que, por exemplo, o ser humano, principalmente nós ocidentais, a gente foca muito na questão da escola religiosa. E veja que Jesus, quando ele fala para os judeus, ele não falou exclusivamente para eles, falou para todos. Claro. Jesus abordava que o reino de Deus, o reino dos céus, é um convite que Deus faz para todos. E é exatamente isso que não pegava lá para eles. Eles não gostavam disso. Porque eles sempre se acharam um povo escolhido. Exato. Então, e Jesus disse que não, que na realidade o amor de Deus está para todos, todos aqueles que cumprem aquilo que Deus nos pede. E que ele veio nos ensinar o que era o amor. Então, veja o seguinte, as manifestações dos espíritos, estudadas como a gente conhece, como a gente revela, ela sempre aconteceu, desde sempre. A gente falou aqui dos egípcios. A gente tem outras religiões, principalmente as religiões orientais, por exemplo, eu estive lá no Japão agora. Eu vi muitos templos, mas muitos, centenas de templos budistas, shintoístas, em que as pessoas vão, não como uma missa ou uma escola para poder, elas vão porque elas querem conversar com aqueles amigos espirituais ali. E eu te falo, é muito forte. Eu estive dentro de vários desses templos. E a gente observa que a quantidade de espíritos que ali estão é tamanha, Silvia. E quando a gente faz uma prece, uma oração, agradecendo, pedindo para que eles possam te envolver, é algo muito forte. Eu estou falando porque eu vivenciei isso. E eu não posso imaginar que civilizações tão antigas, que todas essas pessoas elas foram perdidas. Esses espíritos vieram, trouxeram muitas consolações para que aqueles que ali viveram antes de Jesus pudessem, de fato, ter encontrado essa paz, essa consolação. Por quê? Porque ser bom não é apenas no mundo ocidental, mas é no mundo como um todo. Como um todo. A base, né, de todo o universo. Ter um caráter moral, entendeu? E não, isso foge à questão da religião. Isso está associado aqui ao nosso coração. Então, eu vejo, não que a religião, vejo ela como algo que nos policia a gente estar mais próximo de Deus. Ela faz o policiamento principalmente para todos nós que somos muito rebeldes. Mas é o nosso coração que vai nos direcionar diretamente para Ele. Então você está dizendo que se você não acreditar em Deus, está tudo bem? Não, não acho que está tudo bem. Até porque essa força, mesmo que a pessoa diga que não acredita, lá no fundo ela acredita. Que tem algo muito mais importante e, de fato, de peso que possa lhe entregar essa paz. Talvez as próprias religiões, conforme o próprio censo que a gente já falou aqui, elas hoje não representam aquilo que as pessoas acham que deveria ser. E aí as pessoas são taxadas de gnósticas, agnósticas, ateístas. Mas materialistas em si, quando as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus, eu coloco um pé atrás. Porque no momento derradeiro, ela diz, ai meu Deus. É verdade. No momento derradeiro, ela diz, ai meu Deus. Então eu vejo que é o nosso coração, a questão de conduta,
que vai nos ligar ao que nós conhecemos como Deus e essa grande potência divina que é criador de tudo. Isso eu não tenho dúvidas. Na verdade, né, Cosme, todo o cerne está justamente na melhoria do homem, né? Na evolução moral da humanidade, porque tudo, desde as primeiras leis de Moisés, colocando que não se devia matar, nem cobiçar o que fosse do outro, inventar falso testemunho, nada disso, até Jesus, quando vem falando do amor, né, da mansuetude, e os amigos espirituais, quando confirmam o que Jesus diz e nos mandam mensagens diretas, né, diariamente, nos exortando à prática da caridade, do convívio fraterno, tudo isso tem um objetivo único, que é a vivência amorosa entre as pessoas, né? Porque Deus não criou criaturas para viverem brigando uma com as outras. Ele criou criaturas simples e ignorantes cuja finalidade, cuja plenitude seria o amor total entre si, né? Como uma grande família que nós somos, né? A grande família universal. Então, tudo isso eu vejo como uma parte de uma semeadura, né, nos nossos corações endurecidos, os nossos corações criados simples e ignorantes, até que o amor realmente em plenitude possa eclodir dentro de todos nós. Aí nós teremos, né, a tão almejada felicidade, que é a felicidade dos espíritos puros, né, dos espíritos elevados que já compreenderam essa realidade, que vivem dentro disso, né? Dentro desse sentimento de amor indistinto. Não aquele amor que a gente dedica àquelas pessoas mais próximas, né? Aos familiares, aos amigos, mas o amor a todas as pessoas, inclusive compreensão também. A compreensão, o amor suficiente para compreender aqueles que ainda estão numa fase mais baixa da cadeia evolutiva, né? Para que a gente possa compreender e perdoar, muitas vezes, os erros cometidos, né, pelos nossos irmãos de caminhada. Então, no fundo, tudo é um amor, né? Eu não sei, a gente pegamos pegamos o fio e começamos a desenvolver a meada inteira. Eu não sei, os nossos irmãos, o que eles estão comentando, o que eles estão pensando. Eu acho que a gente podia também colocar eles, né, na discussão. Mas eles estão aqui muito quietinhos, sabe, Costa? Estão assim, muito quietinhos, não sei o que eles estão pensando, porque não se manifestaram, né? Agora eles estão aqui bem quietinhos, sem colocarem suas opiniões a respeito dessas revelações divinas, né? Que nos foram trazidas desde Moisés até os dias de hoje, com Kardec e os amigos espirituais, né? Do meu ponto de vista, eu acho que a doutrina espírita, ela nos traz uma concepção assim muito racional, né, do que nós, o ser humano, ele sempre buscou saber o que ele ia encontrar do outro lado. Nós temos esse mês a celebração de 159 anos de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é uma obra fantástica e que, infelizmente, as casas espíritas às vezes negligenciam, né, o seu conhecimento, porque falam muito pouco a respeito do seu conteúdo, né? E às vezes apenas para os médiuns. Mas eu acho que o povo também deveria receber essas instruções. Por quê? Porque cairia por terra aquela situação de que muitos dizem que o morto, ninguém morto nunca voltou para poder dizer como é que era do outro lado. E lá na segunda parte desta obra, a gente tem relatos maravilhosos de pessoas que viveram e que Kardec faz uma compilação dessas mensagens, provando que aquelas pessoas estiveram aqui, como elas desencarnaram e qual era o estado delas, o estado da alma, no mundo espiritual. Veja que é uma obra valiosíssima e, ao mesmo tempo, pouco divulgada, porque as pessoas vivem o tempo inteiro falando essa besteira que morto não volta para poder dizer como é do outro lado. E a confirmação, né, Cosme, daquilo que Jesus falou, né, que a cada um será dado segundo suas obras, porque os espíritos, nos seus depoimentos, né, e nessa segunda parte, como você falou, do Céu e Inferno, existem vários depoimentos de espíritos em diversas categorias, né, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, todos eles relatando
como está a sua vida, a continuação da sua existência do outro lado da vida, no plano espiritual, né? E aí nós podemos ver, de acordo com o que cada um fez aqui, quando estava na matéria, o tipo de vida que ele tem ao retornar para a pátria espiritual, né? Ou seja, cada um recebendo segundo suas obras, né? Ou seja, é basicamente aquilo que a gente discutiu, estava trabalhando ontem, que é a questão da justiça divina. Exatamente. Para Deus não existe injustiça. Exato. Todos nós recebemos aquilo que nós semeamos. E a doutrina espírita, ela explica isso num particular muito bom. Não existe essa questão de punição. O que existe é uma correção, uma lei de causa e efeito, que todos nós estamos envolvidos nas leis divinas do Criador e que, portanto, vamos responder por todos os atos que aqui nós cometemos. O Espiritismo explica isso muito bem. Exatamente. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa, temos apenas 5 minutinhos. Vou colocar aqui uma colocação da Francisca. Cosme, gratidão por compartilhar conosco sua experiência no Japão. Olha. Não. Isso é só um comentário, só. Pois é. Bom, mas eu senti isso mesmo. Foi bem interessante. E os templos são muito fortes aquilo. Você vê a quantidade de espíritos que está ali dentro. Né? A vibração. Não, muito. E respeitam você, porque você vai lá, embora você não seja daquela denominação, daquele segmento, mas sabe que você está ali como reverenciando, respeitando, né? Pedindo, né? E agradecendo por estar sendo recebido. Bom, a Nilga aqui nos mandando uma mensagem também. Boa semana para todos. Vamos agora aproveitar esses minutinhos finais para fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, ao vivo, retomando o nosso programa Espiritismo em Atualidade, que nós fazemos com tanto amor, com tanto carinho, e que agora estamos de volta, né? Graças a Deus. Agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos por tudo que pudemos reflexionar na noite de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana e que possamos estar juntos aqui no próximo domingo. Graças a Deus. Né? Então, pessoal, boa noite. Rosana também aqui nos dando boa noite. Gratidão pelos esclarecimentos. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, todo mundo. Um beijo grande. Até boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E mais um programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.